Amém, glória a Deus. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 4. Amém. Enquanto vocês vão abrindo, a gente vai recapitular um pouco o que aconteceu nos episódios anteriores. Previous on Crucifixions and Christ. Anteriormente, aqui no Crucificados com Cristo, a gente aprendeu sobre Lutero, a gente já começou aprendendo sobre a reforma com Lutero, o que Lutero fez. E como muitas vezes Deus ele poderia nos usar para fazer coisas incríveis, mas a gente está distraído. Como muita gente está distraído em memes, compartilhando, vendo meme no Instagram, no WhatsApp, enfim. E a gente às vezes esquece aquilo que Deus está fazendo. A gente para de buscar entender a vontade de Deus. E foi isso que a gente falou no primeiro sábado dessa série. E no segundo episódio a gente começou a destrinchar sobre como é que Deus faz essa reforma. É o quê? Pelas escrituras, pelo jejum e pela oração. Todo reformador, ele vivia dessas três coisas. Ele jejuava, ele orava e ele lia a Bíblia. Foi assim que eles entenderam que estava tudo errado. Como é que eles iam entender que a casa estava mal feita, que a casa estava destruída, se eles não entendessem como é que é uma casa de verdade? Da mesma forma, talvez a pessoa que come um cuscuz sem cozinhar, come um cuscuz cru, ele vai achar que aquilo ali é o certo. Até que chegue alguém e fale assim, olha aqui, cara, o cuscuz cozinhado, aquele cheirinho, aí a pessoa vai comer o cuscuz e vai falar, rapaz, então isso que é cuscuz? Então quando você aprende as escrituras, você lê a Bíblia, você entende, então Jesus é isso. Então não é esse Jesus que muita gente fala. Você vai encontrar na fonte. Amém? Então, todos esses reformadores viveram isso. A gente falou sobre jejum no segundo sábado, sobre como homens de Deus jejuaram, como homens de Deus pagaram um preço pelo jejum, e que a gente precisa praticar isso, a gente precisa voltar a praticar o jejum. E como muitas vezes a gente está envolvido em tanto fast food, tanta comida gostosa, o Village que abriu, é o lanchonete tal que abriu, é a pizza deliciosa que abriu, e eu preciso comer, porque todo mundo está comendo, e às vezes a gente não foca em falar, cara, eu vou tirar um tempo, eu vou passar um tempo sem comer isso, eu vou passar um tempo tirando um período para Jesus. Assim como Calvino fez. Calvino, a história diz que Calvino jejuou, João Calvino jejuou, até que Genebra fosse alcançada. Ele se sacrificou para que pessoas conhecessem Jesus. No terceiro sábado, a gente falou um pouco sobre a Bíblia, que foi sábado passado. E a gente falou sobre o nosso amigo William Tyndale. O William Tyndale, ele amava tanto a Bíblia, ele amou tantas escrituras, que ele dedicou a vida dele em traduzir essa Bíblia do latim para o inglês. E ele foi morto por causa disso, mas ele se sacrificou, ele dedicou a vida pelas escrituras, porque ele entendia que as pessoas mais simples, quando elas lessem esse livro, elas seriam transformadas. Amém? E que a gente siga o exemplo do William Tyndale, a gente valorize esse livro. E hoje, a gente terminando essas três coisas importantes, o fundamento de uma vida cristã. Se você diz que você se relaciona com Deus, e você não jejua, você não lê a Bíblia, você não ora, você não faz nada para Deus. Deus não quer. Hoje de manhã a gente acordou cedo, separou roupa, foi vender para o bazar, mas sabe o que Deus está olhando para isso? Nada. Se eu não orar hoje, se eu não ler minha Bíblia hoje, se eu não dedicar minha vida, pelo menos um tempo do meu dia, para jejuar, para falar, Jesus, eu não vou comer isso por amor a Ti. Eu não estou fazendo nada para Deus. Eu tenho total entendimento que meu sacrifício hoje de manhã serviu para uma coisa boa, mas para Deus não foi nada. E o que Deus quer é que eu me relacione com Ele. Qualquer atividade sem relacionamento é nada. Amém? Meio pesado, mas é verdade. Amém? E hoje nós vamos aprender sobre oração. Amém? Talvez você ficou curioso, John e os corres. O que é isso? O que isso tem a ver? Tem vários Johns, né? Os reformadores. O Robert falou um para mim, achando que era um. A Amanda falou aqui no começo sobre um pré-reformador, né? O John Huss, né? Que foi um grande pré-reformador. Ele profetizou a respeito de Lutero, John Huss, o nome dele era apelidado de Ganso.
E quando ele foi assassinado, ele falou: daqui 100 anos, outro ganso vai nascer. E não vão matá-lo. E foi Lutero. E agora nós vamos falar hoje sobre o John Knox. John Knox. John Knox. Eu não sei a pronúncia, mas é mais ou menos isso. Tem um K, não sei se é mudo, não sei, mas é John Knox. Simplesmente eu vou resumir numa frase a vida de John e Knox. A história diz que a rainha da Inglaterra tinha mais medo das orações do John Knox do que todo o exército. Tinham medo, cara, de todo o exército. E John Knox, ele orava, todo santo dia ele orava. Deus, me dá a Escócia. Senhor, me dê a Escócia. E ele orava, Deus me dê a Escócia. E ele passava um tempo, fazia alguma coisa, e ele orava, Deus me dê a Escócia. E ele orou até que Deus converteu e fez um avivamento na Escócia. Amém? Através da vida de John Knox. E ele marcou oração. O David Leadhill, acho que é esse nome, ele fazendo um comentário sobre o John Knox, ele já morreu, o David, mas é mais recente, ele lendo um livro do John Knox, ele lendo textos do John Knox, ele falou o seguinte: o grande problema das igrejas hoje é que os pastores não oram. Pronto. Porque quando ele olhou para a vida do John Knox, ele falou: ninguém ora. Ninguém ora. Ninguém se dedica em oração. Porque se esse cara, ele orava de 15 em 15 minutos, ele estava orando, ele podia estar fazendo o que for. Ele estava orando. E ele orava. Ele fazia alguma coisa aqui, ele, peraí, Senhor Deus, tá? E começava a orar. De tão sério que é oração. De tão sério que é uma guerra espiritual. A gente acha que aquela 1 hora que a gente passa assistindo uma série na Netflix, o diabo não está fazendo nada. O diabo falou assim, não, ele vai assistir Netflix, ele é crente, ele vai assistir Disney Plus, ele vai assistir uma série, eu vou dar um intervalo para ele, eu vou deixar ele ali e não vou fazer nada com ele. O diabo está investindo e está fazendo coisa. Porque infelizmente nós cristãos, a gente não entendeu que oração resume assim, você está numa guerra. O que é oração? Você fala assim, eu vou me retirar, Deus, pode socar a cara dele, por favor. Isso é oração. Você fala assim, eu não vou guerrear, Deus vai guerrear por mim. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos, sentado mesmo como vocês estão. Amém? Espírito Santo, eu oro, Pai, nessa noite, que o Senhor ilumine os olhos dos corações dele. Abra, Pai, os olhos dele. Assim como o Senhor abriu os olhos de Paulo, tira as escamas dos olhos dele. As escamas, Deus do entretenimento, as escamas, Deus, das distrações, do orgulho, o que seja, Pai, que impede que eles ouçam a tua palavra, que eles entendam o evangelho. Tira, Pai, agora, e abram-se os olhos deles. Abra os ouvidos espirituais deles, para que eles ouçam a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 4. Eu prometo que eu vou ser breve. Mateus 4. Diz o seguinte: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar, a primeira coisa, jejuar, 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E aqui é o fast food. Isso aqui é aquilo que a nossa carne vai querer. Uma comida, tu está jejuando, tu vai querer o quê? Tu vai querer um ornitorrinco, tu vai querer o quê? Tu vai querer comida. Mas aí o diabo fala assim, transforma essas pedras em pães. Versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E nesse versículo, Jesus mata 2 coelhos numa cajadada só. Ele fala de Bíblia, ele fala de oração. Ele fala de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele está falando de escritura, daquilo que foi revelado para os profetas. Jesus está falando de todo o Velho Testamento. Todo o Velho Testamento. Ele está falando de todas as escrituras que até aquele momento estavam em mãos para eles. Amém? E hoje nós temos o Novo Testamento. Então Jesus está falando de toda palavra que procede da boca de Deus. O que é a palavra de Deus? Isso aqui, ó. Amém? Esse livro. Isso é a palavra de Deus. Amém? E voltando. Ele continua dizendo, nesse mesmo versículo, que
procede da boca de Deus, tal, no sentido assim, se procede da boca de Deus, ele está falando, alguém tem que estar ouvindo. Amém? Se alguém está falando, automaticamente é para alguém estar ouvindo. Só doido fala sozinho. Então, se eu estou falando aqui, é para alguém estar ouvindo. E quando você fala sozinho, é para você mesmo se ouvir. Ou seja, tu está sendo um encaminhador da mensagem, tu mesmo está ouvindo. É aquele grupo do WhatsApp que tu apaga todo mundo, deixa só tu e começa a mandar áudio. Você manda assim, Lucas, eu te amo, e manda lá, e eu mesmo mandando para mim mesmo. É isso, é você falar sozinho. Mas, normalmente, quando você fala, eu estou falando aqui, talvez eu não estaria gastando minha garganta aqui se estivesse vazio. Certo? Então, quando Deus está falando, se a palavra de Deus procede da boca dele, ele tem que encontrar ouvidos que estão querendo ouvi-lo. Amém? Se Deus está falando, alguém tem que estar ouvindo. E quem é que é para estar ouvindo? Nós. Em quê? Em oração. Em oração. Como é que você ouve Deus? Lendo esse livro e orando. Amém? E melhor ainda do que ler esse livro e orar, é você estar em jejum durante pelo menos aquele período ali que você está lendo. Amém? Em vez da boca cheia de comida, que você esteja com o coração cheio de fome de Deus. Amém? Deus ele não colocou coisas, como posso dizer, humanas, que a gente chama de carnais, à toa. Ele não botou a vontade de comer à toa. Não, isso é do ser humano. Deus, ele olhou e viu, olha, já estão comendo. Como se parece que o ser humano, ele mesmo criou a vontade de comer, e Deus, ele olhou e falou, caraca, eles estão errados. Como se Deus não tivesse o controle das coisas. Ele botou a vontade de comer justamente para a gente deixar de comer para se alimentar dele. Para isso ser um sacrifício da gente. Deus não permitiria tanto entretenimento se não desse para a gente a capacidade de desligar a TV, de botar o celular no modo avião e buscá-lo. Deus ele não permitiria tanta balada, tanta coisa sábado à noite, tanta proposta boa sábado à noite, se ele não desse a gente a oportunidade de dizer não para isso tudo, para dizer sim para esse lugar, para dizer sim para estar com ele nessa noite. Está entendendo a lógica? Deus ele vai permitir que coisas vão acontecendo para você dizer não. Amém? E aqui como o próprio Jesus ele fez, ele foi oferecido para ele um pão. E ele disse não, eu não quero isso daí. Ele podia comer? Podia, é pão. Ele podia transformar a pedra em pão e comer. Ele tem poder para isso. Ele multiplicou peixe, ele vai multiplicar o pão. Ele tinha poder para isso, mas ele escolheu não comer por amor ao Pai. Por amor ao Pai. Entenda uma coisa, Jesus ele veio nessa terra para revelar o Pai. Ele revelou que Deus era Pai. O pessoal não sabia ainda disso, muitos não sabiam que Deus era Pai. Ele revelou o Pai. E agora ele falou assim, vocês entenderam que vocês têm um Pai? Todo mundo, sim, capitão. Aí ele falou pois agora entendo como é que um filho desse Pai tem que agir. Aí todo mundo, como é que um filho age? Como é que é um filho de Deus? Aí ele, olhem para mim. E agora nós temos que imitar Jesus. Amém? Continuando. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus porém respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou, vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Adore ao Senhor seu Deus e preste culto a ele. O que é adorar a Deus? Sabe o que é adoração? Básico, isso aqui é básico, isso aqui é pré-1, maternal. Adoração é tudo que toma muito do seu tempo. Por que eu botei corres lá, os corres? O que tem a ver os corres? Sabe o que é os corres? Tu pergunta para ele, como é que tu tá, cara? Rapaz, tu só nos corre aqui. É a correria, é o dia a dia. E aí isso é a desculpa que todo mundo que for corrigido lá no juízo final vai falar para Deus. Lucas Ramos, por que tu não orou? Corrido demais, Senhor.
correria, pai, é os corre. Correria demais, o senhor botou tanta conta para me pagar, como é que eu vou fazer o quê? Jalda, por que tu não orou essa semana? Oh, Deus, as correrias, faculdade, sabe como é, né? Faculdade, tal, as coisas para me resolver. Robert, por que tu não orou hoje, Robert? Pô, bicho, tô deixando o currículo aí e tal, querendo emprego, Deus. É correria. Né? A desculpa que a gente dá quando pergunta, o professor pergunta assim, por que tu não fez a tarefa? Ô, professor, correria, né, velho? Corre, os corre, pô. É os corre, professor, é os corre, tem que correr atrás do... E esse negócio, né? Parece que todo mundo tá correndo, todo mundo. E cada dia mais, no século XXI, eu não sei se eu vou... Quer dizer, com certeza eu não vou estar vivo no século XXII, mas se existir um século XXII, eu não sei como é que vai ser, bicho. O negócio vai ser, meu irmão, ainda bem que eu já vou estar morto, já vou estar dormindo, esperando Jesus voltar, porque, cara, século XXII vai ser maluquice, todo mundo dentro do, sei lá, do metaverso, não vai existir, sei lá, cara, vai ser loucura. Então, assim, a gente dá essa desculpa. Mas Jesus, ele está frisando aqui, adore o Senhor seu Deus, ou seja, aquilo que toma o seu tempo tem que ser estar com Jesus. Mas aí tu pode perguntar para mim, Lucas, mas como é que eu vou orar e vou gastar um dia de oração? Eu não posso fazer que nem Billy Graham. Billy Graham se fechava no quarto de oração e ficava 8 horas seguidas. O presidente dos Estados Unidos, o maior líder mundial, ligava para o Billy Graham, ligava para a secretária do Billy Graham, a secretária batia na porta e falava, Mr. Graham, President is informed. Sei lá como é que fala em inglês. Mas o presidente está no telefone. Billy Graham estão te ligando aqui. O presidente Billy Graham. Aí o Billy Graham sempre respondia. Fala para ele que eu estou com alguém mais importante. Sempre a resposta de Billy Graham. Sempre. A gente pode ser que nem Billy Graham? Quem dera se todo mundo pudesse ter uma vida que nem Billy Graham. Mas aí tem a correria. Tem um fórum. Tem a casa para limpar. Tem as roupas do bazar para vender. Por R$ 5. Tem várias coisas para fazer. Tem faculdade, tem AVB, tem papel do apóstolo para imprimir, a Laura. Tem um Robert nas correrias dele, tem uns rapazes ali na escola, tem a Geise no IFMA, a Amanda no IFMA, que ali é no presídio que eles estudam, né? Então, assim, pronto, vai estar filmado, eu vou cortar depois. Então, assim, tem muita coisa, cara. E como é que a gente vai ter uma vida de oração? Porque você tem que adorar a Deus em tudo, cara. Sabe como é que é os indianos? Os cristãos indianos, é muito louco isso. Quando eu ouvi isso, eu fiquei, caraca, bicho, eu preciso me converter. Os cristãos indianos têm tanto demônio na Índia, que se tu começasse a expulsar demônio, tu não acabava nunca. Porque existem deuses, Deus, tudo é Deus, e cada Deus é um demônio. Parece que é uma divindade, mas é um demônio. E sabe como é que é os cristãos indianos? Eles estão aqui e tal, conversando. Rapaz, e aí, moço? Tal mulher já pariu o menino. Aí eles, não, moço, não pariu não. Peraí. Começa a orar e eles voltam. Não, tal, não sei o quê. Não, terminou de parir. E vai, mas e aí, tá em casa a mulher? Tá, peraí. Em nome de Jesus. E começa a orar. E eles ficam assim, cara. O pastor Lucinho disse que quando ele foi na Índia, ele ficou assim, moço, esse povo é doido. Porque eles oram direto, cara. Sabe quando ele perguntou para os indianos, por que vocês oram assim, que nem doido? Tá no meio aqui da rua e tá no meio do carro. Aí os indianos falaram, se a gente deixar de orar, o inferno vai vencer. A gente tem que orar. Nós temos que orar pela Índia. A guerra é muito séria. E eu fiquei, cara, a gente está ainda com privilégio no Brasil. E eu tenho orado, não para que Deus mantenha esse privilégio. Eu tenho orado para que Deus tire esse privilégio de nós. Para que os cristãos brasileiros entendam o que é uma guerra espiritual. O que é estar assumindo uma responsabilidade. Vocês acham, é uma ideia, cara, que eu não vou condenar vocês, porque quando eu tinha 15 anos, quando eu tinha 16 anos, sabe o que eu achava? Sabe quem tem que orar pelo Brasil? O apóstolo, o pastor, o líder da igreja.
O líder de jovens que tem que orar. Ele que tem que se acabar de orar. Eu vou gastar meu tempo, meu precioso tempo. Eu tenho meus corre, menino. Eu vou orar por alguém. Eu vou orar por Açailândia. Eu vou orar pelo prefeito. Eu vou orar por alguém. Eu vou orar pelos povos não alcançados. Eu vou orar pelos bairros pobres. Eu vou orar por eles. Não, quem tem que orar é os líderes. Essa é a visão que eu tinha. Era a visão que eu sempre tinha, assim, às vezes. Até que eu comecei a entender. E graças a Deus, antes de eu assumir qualquer posição de liderança, eu entendi isso. Eu sempre falava isso para minha esposa. Foi até algo que, glórias a Deus, mesmo com os erros que nós cometemos, foi algo que eu olhei para a Alessandra, ela olhou para mim e entendeu. Cara, a gente tem aqui um que vai orar pelo outro. A gente tem um aqui que vai despertar o outro quando o outro se esfriar. E eu sempre falava, nós temos que orar pelo Brasil. E se amanhã ou depois eu não estar mais sendo líder disso aqui, líder dessa rede de jovens, eu vou ter que continuar com a mesma responsabilidade de orar por essa cidade. A mesma responsabilidade de orar por essa geração. Porque muitos estão se perdendo. Como a Laura orou aqui no início. Tem pessoas com corda no pescoço, pessoas que estão aqui, que às vezes a gente... Eu saí do Instagram porque às vezes eu ficava, cara, eu tenho medo de eu abrir o Instagram e ver que um amigo meu, do tempo das antigas, se matou. Porque o inferno está aí, cara. A gente está aqui confortável, meu amigo, está tanta coisa ruim acontecendo. E a gente tem que orar por eles. Amém? A gente tem que orar pelo Renato, que está preso no homossexualismo. E semana passada estava perguntando para mim, falando assim, Lucas, um homossexual tem como se livrar do homossexualismo? E eu falei, cara, tem sim. Eu orei por ele. A gente tem que orar, gente. Amém? O próprio Jesus, a Bíblia diz em vários versículos que ele, mesmo ele tendo gastado muito do seu tempo durante o dia, ele orava. Ele sempre buscava um lugar solitário e orava. A gente fica brincando. Ah, eu vou orar, não sei o quê. Ah, aí quando pergunta, tu tá orando? Aí a pessoa já fala, é porque não tá dando para vir para oração no cenáculo. Que oração no cenáculo, cara? Oração no cenáculo é a gente orar junto, mas você tem que orar todo dia, cara. O dia todo. Amém. Amém. Agora há pouco, gente, agora há pouquinho, há minutos atrás, a minha esposa me chamou desesperada, eu tive que levar ela às pressas, porque meu cunhado estava tendo uma crise de ansiedade. Meu cunhado estava assim para ter um piripaque. Eu cheguei lá, eu não tive tempo, porque foi muito corrida, só minha esposa chegou, eu fui orando daqui para lá, orando, Deus, vai curando, vai curando. E orando, cara. Aí tu fala, não, Lucas, mas tu tá numa moto, tu tá com capacete. Como é que tu vai orar? Quando tu chegar em casa, tu ajeita tua cama, toma um banho, aí tu ora. Essa idiotice que a gente tem, de achar que Deus ele tem um padrão de ouvir. Que tem que ser na igreja, que tem que ser no culto, que tem que ser com a roupa, que tem que ser desse jeito, desse jeito, desse jeito. E é o diabo mentindo pra gente. A gente fica acreditando, é mesmo diabo, tem que orar só desse jeito. A gente fica ouvindo as mentiras do diabo. Como é que tem que orar? Tem que orar, oh Deus, não sei o quê, e orar, e tem que ser assim. Se você orar assim, Espírito Santo, faz tal e tal coisa. Eu já falei esse exemplo aqui, e vou repetir. Eu lembro até hoje, o pastor Lucinho falando, que ele um dia se ajoelhou numa igreja, e ele estava do lado do senhorzinho, e ele começou a orar, e de repente o senhorzinho começou a orar, e ele começou a parar para ouvir a oração do senhorzinho. E ele ouvindo o senhorzinho falando assim, Jesus, eu queria te pedir um favor. Se for possível, Jesus, vai lá na minha casa, vai lá na minha casinha. Aqui a minha mulher não pôde vir para o culto, meus filhos estão lá. Vai lá e toca na vida deles, visita a minha casa. Aí ele começou a falar, ó Jesus, tu vai para a rua tal, depois tu vira na rua tal. Jesus, aí tu vai vir, vai ter uma cancela. Pode abrir, não tem problema não, pode deixar aberto. E aí tu entra. Me perdoa, Jesus, porque tem muito barro, tem muita terra, mas o senhor pode entrar. Aí ele começou a falar, Jesus, mas a minha casa é tão simples, mas por favor, vai lá. Aí ele começou a falar, e depois ele falou assim, Jesus, não precisa ir lá não. Eu sei que o Senhor é muito poderoso. Só fala uma palavra sobre a minha família. Fala só uma coisa, só abre a boca. A respeito da minha casa, e eu sei que ela vai ser transformada. Aí depois ele parou um pouco assim, Jesus, mas também se eu pedir para o Senhor falar, também é pedir demais, né? Não precisa pedir não precisa nem abrir a boca, só pensa. Só pensa. Se eu só pensar na minha família, ela vai ser transformada. E o pastor assim, ele disse que não conseguiu orar, que ele ficou assim, cara, que oração. E uma frase que eu nunca vou me esquecer, que não existem orações poderosas. Não existem orações poderosas. Existe um Deus poderoso que ouve uma oração sincera, por mais simples que ela seja.
mais simples que ela seja. Tem oração que eu faço para Deus que eu falo assim, cara, será que Deus ouviu essa oração? Às vezes eu fico me perguntando, se Deus ouviu essa oração, mas eu oro. Eu já orei xingando várias pessoas para Deus. Eu já orei, falando assim, Deus, eu tô com raiva de fulano. Eu tô com raiva que se eu pudesse eu matava, assim. Eu começava a orar, orar. E de repente a gente percebe que é Deus que está ouvindo, que ele começa, calma, calma, não mata ninguém não, moço. Para com isso. E vai acalmando. Várias orações que eu fiz para Deus, várias orações egoístas, que nem Tiago fala, que eu falava para Deus. E às vezes eu falava, cara, e Deus começava a tocar no meu coração. Tu está pedindo demais para tu mesmo. Ora pelas pessoas. Hoje em dia, é difícil eu pedir alguma coisa para mim. Porque às vezes eu vou gastando tempo em outras coisas, que às vezes eu só paro assim e falo assim, Deus, depois que eu já orei por muitas pessoas, aí eu paro um pouco e falo, Deus, eu tô já com a garganta doendo de orar, aí eu falo assim, Deus, Pai, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe o que eu quero. Se for da tua vontade, faz. Se não for, não precisa fazer não. E é isso que tem que mover nosso coração, amém? Eu quero trazer algo muito simples aqui. O meu chamado, eu já falei isso aqui, é para falar de coisas simples. Amém? Eu creio que Deus tem levantado pessoas que realmente vão clamar. Que vão clamar por outras vidas, que vão clamar por suas casas. E eu vou dar alguns conselhos para você, você que é jovem. Eu sei que é muito difícil na idade de vocês entender a cabeça louca do pai de vocês. Da mãe de vocês, do pai de vocês, da avó, não sei. Vocês moram com, não sei com quem vocês moram. É muito difícil. Mas quando vocês estiverem muito irritados com os pais de vocês, achando que eles não compreendem nada, orem por eles. Fala assim, Senhor, me permite ver esse meu parente louvando o Senhor. Me permite, Deus. Como tinha uma tia minha que eu orava muito por ela. Na verdade, eu sempre orei pelos meus parentes. E sempre ver eles indo para o inferno doía meu coração. E uma vez eu orei pela minha tia, eu falei, Deus, me dá. Eu era tão tímido, eu era muito tímido, eu era muito, muito tímido. Então, isso aqui não era a realidade, isso aqui eu não conseguia enxergar isso daqui. E eu me lembro que eu orava, eu falava, Deus, me dá a oportunidade para me falar de Jesus para minha família. E eu me lembro que o Natal, todo Natal, passava o Natal, juntava os familiares e eu ficava. Deixa eu pegar minha Bíblia, ó. Aí eu ficava, depois ia lá pro cantinho escondido e ia ler minha Bíblia. Aí eu ficava. No outro Natal eu faço. E orava. Até que um dia Deus me deu a capacidade. Eu, muito morrendo de medo, eu falei de Jesus. Eu lembro da minha tia, ela só falou isso. Rapaz, o Luquinha tem da Bíblia, ó. Só falou isso. E já tem 2 anos que ela faleceu. Minha tia, que eu amava demais. Mas, cara, quando... Eu não sei se você já teve esse privilégio de ir para um luto, de ir para um velório, naquele período de luto, mas você olhar para aquele defunto, né, que o povo chama, e olhar, que nem eu olhei para minha tia e falar, a senhora não está mais aqui. A senhora está num lugar muito top agora. Só esperando Jesus falar, Aurilene, levanta. Cara, eu fiquei assim, quando eu vi assim, todo mundo, meu Deus do céu, e eu, mano, a minha tia tá num sono tão gostoso que eu não tô nem louco de acordar ela. E eu ainda queria coragem, eu cheguei perto do caixão e falei, Deus, só podia ressuscitar agora, ó. Ressuscita aqui, Senhor. Assim, ressuscita. Aí depois o Espírito Santo falou para mim, tu acha mesmo que ela quer voltar a viver nessa terra, no lugar que ela está agora? E eu falava isso para minha mãe, eu falava para todo mundo, aquilo ali não é mais a tia Lene, não é mais ela. O meu cunhado que faleceu tem um tempo, eu orava muito pela vida dele. Muito pela vida dele, para ele se converter. Eu orava, cara. Como eu orava, como se fosse um irmão. Eu lembro até hoje. Um dia que ele, no dia que ele tentou se matar, a gente foi na casa e a gente viu as coisas lá e tal que ele tentou. E a Alessandra, quando falou pra gente ir correndo na casa, eu tava orando por ele no exato momento que ele tava tentando se matar. E eu falei, cara, o Senhor livrou, pai, ele. E depois de um tempo, ele passou por uma crise muito grande. E
E eu me lembro que ele se isolou numa casa lá, e o pai dele tentou falar com ele, a mãe dele tentou falar com ele. Aí falaram, Lucas, vai lá falar com ele. Eu, meu Deus, cara, eu sou tão sem jeito, eu não sei falar, eu não tenho um jeito, eu não sei chegar. Moço, eu sou desajeitado, eu sou. Eu sou totalmente desajeitado. Eu não me acho capaz para nada. Mas eu falei, cara, quem faz é o Espírito Santo. Eu fui lá na casa dele, lá na casa onde ele estava. Eu olhei para ele e falei assim, cara, eu te amo. Porque Jesus me ensina a te amar. Cara, tu é um irmão para mim. Velho, cara, volta para Jesus, cara. Volta para... E falava isso para ele. Ele chorou, chorou, voltou para casa. E assim, eu não vi a conversão dele. Eu não orei por ele no culto. Não tive esse privilégio. O Espírito Santo que sabe. Mas nada tira da minha cabeça que Deus deu 1 minuto para ele. Eu creio, eu falo assim, Deus, 1 minuto é suficiente. Deus deu 1 minuto para ele. Eu falo isso aqui, eu vou aproveitar até que minha esposa não está aqui, enfim. Mas é o que eu penso. Eu falo, Deus, entre a bala que acertou ele e o suspiro de vida saindo dele, o Senhor deu um tempo para ele lembrar de alguma coisa. Alguma palavra, alguma pregação, algum fragmento do evangelho que ele ouviu, que entendeu como aquele ladrão na cruz. Eu oro e falo, cara, eu oro por isso. Eu oro por isso. Porque no céu a gente vai se surpreender demais. A gente vai se surpreender demais, cara. E sabe, tem muito amigo meu que era para estar aqui e não está. Era para estar nesse culto e não está. E às vezes eu falo, vai pro culto, cara, a gente conversa, vou na casa, visito, e eles não vêm. Vão beber, vão fazer um monte de coisa, mas eu chamo. Eu falo, eu posso chamar, pregar, e eles não se converteram. Mas eu falo assim, eles podem se defender, como eu não lembro qual foi o homem de Deus que falou isso, mas tem uma frase que é assim, as pessoas podem se defender das nossas palavras, mas elas não têm poder de se defender contra nossas orações. Não podem. Porque Deus sabe, quando a minha avó foi diagnosticada com câncer, eu orei por ela foi curada do câncer, mas ela não se converteu, e eu falei isso para Deus, eu lembro até hoje. Eu falei, Deus, se o câncer não fez ela se converter de verdade, e entregar a vida para o Senhor, coloca o câncer de novo. Passou um tempo, ela voltou a ter câncer. Ela tinha sido curada. Mas eu vi ela com câncer, ela defiando, assim, minha avó sempre foi forte, a mãe do meu pai. Muito forte, fazia tudo. Parecia um homem, a bicha era doida. Fez uma mulher que eu botava fé, a mulher era bruta demais, meu amigo. Meu avô me ensinou a dar sinalinha, apanhava feio dela. Mas ela foi defiando, foi ficando fraca. E eu me lembro ela pedindo para minha tia, a irmã do meu pai, pedindo para comprar uma piscina de plástico, encher de água, que ela queria que o pastor viesse e batizasse ela. O câncer não saiu dela, mas Jesus entrou. E eu creio que foi orações. Uma vez o meu irmão perguntou para mim assim, ele falou um amigo nosso, que é muito amigo, tem um amigo meu, que quem me conhece há muito tempo vai saber que era um cara que era irmão, assim, um cara que só vivia na minha casa, dormia direto na minha casa. Eu adotei, assim, minha família adotou ele, praticamente. E passou o tempo, a gente levava para a igreja. Um dia ele disse que se converteu, mas não tinha se convertido. Ele voltou à vida dele, voltou a beber, voltou a fazer um monte de coisa. E uma vez meu irmão perguntou assim, Lucas, tu acha que o fulano ainda vai se converter? Eu falei assim, Caio, eu não sei se ele vai se converter. Mas o que eu sei é que eu oro por ele todo dia. Isso é minha certeza, sabe? Eu estou orando por ele. Deus está livrando ele. Quantos acidentes que o diabo já não tentou fazer para ele morrer e ir para o inferno. Mas a gente ora por ele. Então, qual é a minha motivação aqui, Lucas? Qual é a minha motivação aqui, gente, nessa noite? É fazer você orar. Você, como Jesus, entender que a realidade espiritual é muito mais real que isso daqui. Eu peço para que vocês cheguem no quarto de vocês hoje, ou no banheiro, onde for, onde você tiver um quintal, que você puder ficar sozinho, você chegar e falar, Deus, me mostre que o Senhor é real. Me mostre que o Senhor é real. Como o filho do pastor Lucinho, eu estou falando muito hoje do pastor Lucinho, não sei porquê. Mas o filho do pastor Lucinho, o Davi Barreto, uma vez ele estava jogando bola com o pai dele, aí o pai dele saiu, e ele falou assim, pô Deus,
O meu pai profetiza um monte de coisa a meu respeito. A minha mãe profetiza coisa. Meu pai diz que eu vou ser maior que ele, mas o Brasil todo conhece meu pai. Como é que eu vou ser mais conhecido que meu pai? Como é que eu vou ter um evangelho maior que meu pai? Senhor, eu não sei. Se isso aqui for verdade mesmo, Deus, manda um raio cair bem aqui nesse campo agora. Ele terminou de falar, um raio caiu no campo. Quebrou lá um poste, um negócio todo. O pai dele saiu correndo. Meu Deus, meu filho morreu, meu filho morreu. E o filho dele estava lá jogando bola e falando assim: rapaz, Deus é real. Então, eu quero desafiar vocês a orarem. Amém? A falarem com Deus. Eu quero desafiar vocês a se comunicarem com o Espírito Santo. Amém? Na época de Jesus, as pessoas andavam e elas encontravam Jesus, mas elas iam para suas casas e às vezes elas iam dormir falando assim: cara, será que amanhã eu vou ver Jesus? Será que lá na rua da Galileia eu vou ver Jesus? Será que lá em Cafarnaum eu vou ver Jesus? Será que se eu for lá para, sei lá, para Gileade, para qualquer cidade, será que eu vou ver Jesus? Eles iam até Jesus, tinham tempo com Jesus, mas às vezes ficavam longe, certo? Mas aí Jesus, ele falou uma coisa: eu vou, para que venha alguém que é mais incrível do que eu, e ver o Espírito Santo. E agora o Espírito Santo não tem que ir atrás dele, tu não tem que tentar encontrar ele em alguma rua, tu não precisa de um sacerdote para interceder por você. O Espírito Santo habita dentro de nós. Amém? Ou seja, você tem 24 horas do seu dia para poder viver com Jesus. Jesus está dentro de nós. O Espírito Santo habita dentro de nós. Ou seja, você tem livre acesso. Você pode gastar o dia todinho orando, falando com Deus, na escola, em qualquer lugar. Amém?